gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Então, a aula de hoje, ela é sobre probabilidade, ok? Eu sou a professora Bianca e vamos começar a nossa aula. Então, vamos começar com o problema. Ao jogar 3 dados, qual é a chance de se obter uma tripla de 6? Como assim tripla de 6? Dos 3 dados virem o número 6, todos juntos, de uma vez só. E aí, como é que a gente vai calcular isso aqui? A gente vai usar probabilidade. Então, para a gente poder calcular essa chance de 3 dados ao mesmo tempo darem o número 6, a gente tem que olhar pelo menos começando para um dado, não é? Olhando para um dado, a gente consegue estender isso para 6 dados. Então, jogando um dado honesto de 6 lados, o que é um dado honesto? É aquele dado que tem a mesma chance de cair cada número. A gente pode obter os seguintes resultados. No caso, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São as opções. Ou vai 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 ou 6. Num dado honesto vai ter a mesma chance para todos. Então, qual a probabilidade de se obter um 6 em uma jogada? Para a gente ver aqui lá dos 3, 6. Então, a gente tem que ver por um 6. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai calcular a probabilidade de cair um 6 ao jogar um dado. Probabilidade é o estudo da chance de ocorrência de um resultado. Chances de ocorrência de um resultado, que são obtidas pela razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Como assim, Pro? A gente tem aqui a probabilidade de acontecer alguma coisa vai ser igual a quantidade de casos favoráveis. No caso, quais são os casos, que é o que eu quero que encontre, sobre o total do número de casos possíveis. Nesse caso aqui de jogar um dado e querer que eu tire o número 6, o que a gente tem aqui? A gente tem que o favorável é aquilo que a gente quer. A gente tem o favorável que é o número 6, que no caso aqui vai ser somente o número de casos favoráveis vai ser 1. Ou seja, o favorável é o resultado 6. Quantos casos favoráveis que são? Um só. Só tem uma opção de cair. E quais são os possíveis? A gente coloca aqui. Possível. A gente tem quais são os resultados possíveis? Pode cair o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, a quantidade de casos possíveis são 6 números. Então, a probabilidade para cair um número 6 vai ser o quê? Total de casos favoráveis, que é só 1, que é somente o número 6 que eu quero, sobre o total de casos possíveis, que é 6. 1/6. Se você fizer a divisão, você vai encontrar aproximadamente 16,67%. Como é que eu cheguei a isso aqui? Eu dividi 1 dividido por 6, que vai dar 0,16666 e por aí vai, certo? Então, a chance disso acontecer é de 1 em 6, ou seja, uma jogada em 6, ou então 16,67%, certo? Seguindo daqui adiante, a gente tem aqui, jogando dado honesto, outras opções que pode cair caso eu queira jogar esse dado. No caso aqui, qual a chance de sair o número par? Quais são os números pares que a gente tem aqui? São 2, 4 e o 6. Então, o número dos casos favoráveis vai ser 3. Como assim? Tem 3 números que podem cair no dado, que são os números que eu quero. E qual é o total? Quais são os possíveis? Os possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, a quantidade dos casos que a gente vai ter no total são 6. Então, a probabilidade vai ser 3/6.
Isso aqui a gente pode simplificar, que vai dar 1/2. Ou então a gente pode dividir e fazer a porcentagem, que vai dar 50%. Então, se você jogar um dado honesto, vai ter 50% de chance de sair um número par. Que número par é esse? Pode ser um 2, um 4 ou um 6. Ok? E qual é a chance de sair um número ímpar? É a mesma coisa que do número par. No caso, quais são os números ímpares que a gente quer? São o 1, o 3 e o 5. Que no caso a quantidade são 3 números. E o total, a gente tem o quê? Que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que no caso o total dos casos possíveis é 6. Então a probabilidade vai ser 3 para 6. Que eu posso simplificar aqui 1 sobre 2, que é igual também a 50%. O que faz sentido, já que tem 50% de chance de sair par, 50% de chance de sair ímpar. Ok? Equilibrado. Qual é a chance de sair um número primo? Então, quais são os números primos que a gente tem aqui? O que é o número primo? Primo é o número que divide só por 1 e por ele mesmo. 1 é primo? Não, porque ele só divide por 1. O 2, ele é primo, porque só divide por 1 e por 2. O 3 também é primo, que divide por 1 e por 3. O 5 também é número primo, e são esses números primos de 1 a 6. E o total também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Quais são meus casos favoráveis? 3. Quais são meus casos possíveis? 6. 3 sobre 6. Também 1 sobre 2, que é igual a 50%. Ah, a prova vai ser sempre 50%? Não. Qual a chance de sair o número 0? Como é que você vai fazer isso? Observe quais são as opções que pode cair ao rolar um dado. No caso é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 0 é uma opção? Não. Então, se você jogar um dado, você vai ter 0% de chance de sair o número 0. É certeza que você não vai conseguir o número 0 ao jogar um dado. E qual a chance de sair o múltiplo de 3? A gente tem aqui. Quais são os múltiplos de 3? Múltiplos de 3 são 3 e o 6. Quais são os casos totais, casos possíveis? É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos que eu tenho aqui de casos favoráveis? Só 2. Então, meu N vai ser 2. E aqui no possível vai ser 6. Então, como é que vai dar isso aqui? A probabilidade vai ser 2 para 6. Que é a mesma coisa de 1/3. Ok? Se você quiser fazer aqui a porcentagem, você divide 1 por 3, vai dar 0,3333, que no caso daria 33,33% de chance de sair o múltiplo de 3. Ou seja, 1 em cada 3 jogadas vai ser o múltiplo de 3. Certo? E qual é a chance de sair o número entre 1 e 6? Quais são meus favoráveis? É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quais são os possíveis? Porque esse é o número entre 1 e 6, então todo mundo que está de 1 até 6 conta. Então, meus possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
No caso aqui, quantos casos favoráveis eu tenho? 6 casos favoráveis. Quantos casos possíveis eu tenho? 6 casos possíveis. No caso, a probabilidade vai ser 6 sobre 6. Que é a mesma coisa de 1 dividido por 1, que vai dar 1, que é igual a 100%. Eu te garanto que se você girar um dado agora, se você jogar um dado agora, vai cair o número de 1 a 6. Ok? Tranquila, de boa, mole, sem muita dificuldade. A gente já falou de dados. E num baralho? Se eu pegar uma carta aleatória de um baralho, qual é a chance de ser um rei de copas? Você pega um baralho, embaralha todo. E qual vai ser a chance de você, puxando uma carta qualquer, ser um rei de copas? Então, favoráveis. Nosso número de casos favoráveis é um caso só, que é a nossa carta do rei de copas. Quais são os casos possíveis? São todas as cartas do baralho. Que no caso, um baralho, ele tem 52 cartas, que são 13 vezes 4, 52 cartas. Então, é 52 cartas no total. Ou seja, de 52, você vai pegar uma, que vai ser o rei de copas. Qual vai ser a chance disso acontecer? A gente calcula aqui. A probabilidade vai ser 1 em 52. Dividindo aqui, 1 dividido por 52, para achar a porcentagem dessa probabilidade, a gente vai encontrar quanto? 1,92%. Ou seja, quase 2%. Muito pouco mesmo. É muito questão de sorte. De você pegar uma carta aleatória do baralho e ser uma carta do rei de copas. Ok? Então, outros problemas com probabilidade. Lançando uma moeda, qual é a chance dessa moeda sair cara? Pronto. Quais são os favoráveis? É cara. É sair cara. Quais são os possíveis? O que pode sair se você girar, se você jogar uma moeda? Ou vai sair cara ou coroa. Não é verdade? Se você jogar uma moeda, vai sair ou cara ou coroa. Uma das duas. Qual que você quer que saia? Cara. No caso, quantas opções favoráveis que tem? Uma só. Quantas possíveis que tem? Duas. A probabilidade vai ser 1 em 2, que é 50%. Ok? Lançando duas moedas, qual a chance de sair duas caras? A gente vai fazer aqui um esquema com as possíveis combinações aqui desse jogo, certo? A primeira moeda, ela pode ser cara, né? A segunda moeda também pode ser cara. A primeira moeda, ela pode sair cara também. E a segunda sair coroa. E se a primeira sair coroa, a segunda pode sair cara. Se a segunda sai coroa, a primeira sai coroa, a segunda também pode sair coroa. Isso aqui são todos os casos. Esse aqui são todos os casos possíveis. Certo? Quais são os casos que a gente pode ter aqui? Cara, 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 coroa, coroa, cara ou coroa, coroa. Ok? Nesse caso aqui, o nosso possível, nosso total, são 4. Concordam? E o favorável, que é o que a gente quer, qual é a opção que a gente quer? Duas caras. Então, vai ser essa aqui de cima. As favoráveis, então, vai ser 1. Qual a probabilidade? 1 em 4, que vai dar 25%. Ok? Pro, e se fosse uma cara? Só, e se falasse lançar duas moedas e sair pelo menos uma cara? Daí você consideraria as 3
que saem cara. Você considera as 3 que vão sair cara. Ok? Observe também que de onde é que surgiu esse 1/4? Como foi que a gente montou esse esquema aqui? A gente montou esse esquema aqui. Na primeira moeda tem 2 opções. Vamos ter aqui na primeira moeda 2 opções. E uma que eu quero. Então a probabilidade vai ser 1/2. Na segunda, também eu tenho 1/2 opções. A primeira vai sair cara ou coroa. E na segunda vai sair ou cara ou coroa. Então a probabilidade aqui eu também posso multiplicar essas duas. A primeira sai uma cara e a outra também sai cara. Certo? Que aqui vai dar também 1/4, que multiplicação de fração, multiplica em cima, divide pelo... Multiplica em cima, multiplica embaixo, que vai dar 1/4, que também é 25%. Ok? De boa, tranquilo, vamos seguir adiante. Aqui temos outros problemas de probabilidade. Ao jogar 2 dados honestos e somar seus resultados, o que é mais provável de sair? O número 10 ou o número 5? No caso, eu vou pegar 2 dados, vou jogar eles várias vezes. Então, eu vou pegar o resultado que sai dos dados e vou somar os dois. Eu quero marcar aqueles que vão sair o 10 ou então o número 5. Se a gente contar aqui, a gente tem que, para sair o número 10, tem 2 somas. Então, um dado vai sair 6 e o outro 4, que vai dar 10. Ou então, no caso de cair 5 e 5, que também vai dar 10. E para sair o número 5, a gente também tem 2 somas. 1 e 4, que vai dar 5. E 2 e 3, que vai dar 5. Então, se tem a mesma chance para cair os mesmos números de cada dado, tem a mesma chance de cair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, dos 2 dados. E são 2 somas, então é para ser a mesma chance dos 2, não é? Vamos conferir aqui rapidinho, viu? Então, gente, eu trouxe aqui um simulador da soma de 2 dados. O que esse simulador vai fazer? Eu aperto o botão de simular e ele vai simular 2 dados sendo jogados e a soma deles vai aparecer aqui nessa tabelinha, nesse gráfico. Observe que o mínimo vai ser 2, até porque a ocorrência mínima é de cair 1 e 1, que no caso não vai dar 2, e o máximo é de cair 12, que é quando os dois caírem 6. Ok? E aqui embaixo vai ter a soma, em cima vai ser a soma do valor, a frequência, que no caso a frequência é quantas vezes que caiu essa soma, e a frequência relativa que está aqui embaixo é a porcentagem que caiu esse valor. Ok? Aqui não tem a porcentagem, ele tá em decimal. Ok? Então a gente clica aqui a simulação, e ele começou a jogar os dados. A gente aperta para acelerar, que ele vai jogando os dados, simulando essa jogatina mais rápida. E a gente já observa aqui, por exemplo, que não caiu nenhum 2 ainda, que o 6 está aumentando bastante, o 7 também está aumentando. E à medida que a gente acelerar, que aumentar a quantidade de casos, que a gente aumentar a quantidade de jogadas, que no caso agora está 180 jogadas, você vê que ela vai ter um padrãozinho, ela vai se aproximar meio que uma curvazinha. Ok? Então, se você observar, a tendência é que caia mais o número 5 do que o número 10. Ok? Aqui está falando número 9 e 10, porque ele também está explicando essa soma, que a soma de 9 acontece mais do que 10. Só que 9 tem 2 somas e 10 também tem 2 somas. Daí, é esse o problema. No caso de 9, tem a mesma quantidade de possibilidade de cair 9 como de cair 5. E aqui a gente observa que quanto mais aumenta, mais parecido a uma curva que a gente encontra, na qual os extremos são bem menores, enquanto que no meio tem muito mais.
ok? Vamos só chegar aqui em 700, que a gente para a nossa simulação aqui. E parou. Ok? Então, se você for jogar dois dados e somar, a tendência é que caia mais 5 do que 10. Mesmo que seja uma diferença não tão grande, vai cair mais 5, a soma vai cair mais 5 do que 10. Ok? Então, você viu que tem mais chance de cair o número 5 do que o número 10. Por quê? Se os dois têm a mesma soma, mesma quantidade de somas. Se a gente fizer uma tabela, a gente desenhar aqui uma tabela, com aqui em cima são o primeiro dado, e aqui na lateral é o segundo dado. Então, se o primeiro dado cai 1 e o outro cai 1, então a soma vai dar 2. Se o dado cair 1 e o outro cair 4, então vai dar 5. Se o dado cair 4 e no outro cair 1, também vai dar 5. Então, observe aqui que apesar dos dois ter a mesma quantidade de somas, os dois são duas somas cada uma, por que o 5 tem mais chance? Porque o 5 pode, para o 5, pode cair. Para o 5 pode cair tanto 4 e 1, 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2. Já para o 10, quais são as possibilidades que tem para o 10? Cair 6 e 4, 4 e 6, ou então 5 e 5. Ou seja, enquanto para o número 5 temos 4 opções, 4 possibilidades, para o 10 só temos 3 possibilidades. Por isso que vai cair mais o número 5 do que o número 10. Certo? E é por isso que a soma de dois dados tende a ter mais alguns resultados a mais do que outros. No caso aqui do 6 e do 7. São dois números que aparecem bastante, especialmente o 7. O 7 é o que tem mais resultados possíveis. Ok? E o problema inicial? Agora que a gente entendeu um pouco de probabilidade, vamos voltar para o problema inicial. Ao jogar 3 dados, qual é a chance de se obter uma tripla de 6? No caso dos 3 dados, os 3 dados caírem 6 ao mesmo tempo. Então, a gente tem que para o primeiro dado, a chance é 1 em 6. Para o segundo dado, a chance é 1 em 6 também, porque é um valor dentre os 6 que pode cair. E para o terceiro dado, é 1 em 6 também. Como a gente está com 3 possibilidades aqui, que a gente quer encontrar uma em que está as 3 juntas, a gente vai multiplicar as 3 frações. Que no caso aqui vai dar 1 em 216. Se a gente for dividir aqui 1 por 216, vai dar 0,4629%. Ou seja, é muito pouco. É muito pouco mesmo essa porcentagem. É mínima, menos de 1%. Então, qual é a chance de se obter o resultado 1, 2 e 3? A gente faz do mesmo jeito. Primeiro dado é 1/6, o segundo dado também vai ser 1/6, o terceiro dado 1/6. Primeiro dado, a chance de cair 1 em 6. No segundo dado, a chance de cair o número 2 é uma opção, dá 6. E no terceiro dado, vai ser uma opção, dá 6 também, que também vai dar 1 sobre 216, que é a mesma coisa de 0,4629%, que é muito pouco. Muito pouco mesmo. E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Leia o texto do livro. Não esquece de ler o texto do livro, que é importante. É curtinho, o texto é curto. O assunto é pequeno. Faça atividade. Atividade valendo nota, viu?
Estude, porque vai ter prova com esse assunto. Qualquer dúvida pode falar comigo. Se cuide, viu? Bebam água. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.